Bom dia, Senhor. Que privilégio, Pai, estarmos aqui unidos para clamar a Ti, para pedir a Tua bênção, a Tua provisão, a Tua presença, a Tua bênção, Pai. Senhor, reveste-nos da cabeça aos pés com Teu sangue precioso, reveste-nos com as Tuas armaduras, Pai. Senhor, cria um muro de fogo para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Abraça-nos, Senhor. Ah, Senhor, tem tantos teus filhos hoje, Pai, estão precisando de um colo, precisando de um carinho, precisando de uma palavra amiga. Fala com teus filhos, Pai. Senhor, eu peço que tu venha curá-los, Pai, de toda enfermidade, de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, de toda falsidade, de toda afronta. Cura-os, Pai, sara-os, Pai. Ah, Senhor, Tu sabe, tem tantas pessoas feridas aqui ouvindo essa oração, Pai. Eles estão precisando de um carinho, Pai. Eles estão precisando de uma palavra amiga, Pai. Eles estão precisando, Senhor, que Tu os visite, Pai. Que Tu venha carregá-los no colo, Pai. Eu sei que Tu és Deus, Tu és soberano, para Ti nada é impossível. Tu os sonda, Pai. Tu os conhece, Tu os esquadrinha no mais profundo, Pai, do coração dos Teus filhos. Ensina-os, Pai, a estar no centro da Tua vontade e dissipado seja toda falsidade, toda hipocrisia, toda mentira, tudo que tem se levantado contra Teus filhos cai por terra no nome de Jesus. Receba o Teu milagre. Receba a bênção do Senhor, receba a presença do Senhor, que o teu coração esteja ferido, seja sarado, porque todos os nossos erros, todos os nossos pecados, o Senhor consegue, o Senhor tem o poder para nos curar, porque nosso Deus é maior do que os nossos erros, nosso Deus é maior do que a nossa tristeza, o nosso Deus é maior do que a nossa decepção, o nosso Deus é soberano. Se você errou, volte para o Senhor. Volte para Ele, porque Ele te perdoa, Ele te carrega no colo, Ele te cura, Ele te sara, porque o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus de misericórdia. Olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 1. Olha o poder da palavra do Senhor. Nós estamos terminando já quase, falta mais um dia, hoje e amanhã, para a palavra do Senhor, do livro de Jonas. Eu espero que você tenha tido muito ensinamento, muito aprendizado nesse pequeno livro. Se você tiver e quiser, leia, medite, que tem ensinamentos profundos para nós nesse livro. Porque eu oro e clamo ao Senhor e peço a Ele o seu direcionamento. Ele propositou para que eu fizesse 7 dias. Nós já estamos hoje no 6º dia. E nós sabemos que o nosso Deus tem operado maravilhas, porque eu já tenho tido testemunho que o nosso Deus está operando, que o nosso Deus está restaurando, que o nosso Deus está nos alertando do seu poder e da sua misericórdia sobre a nossa vida. Que o teu coração seja curado. Se você está com o teu coração ferido, se você está com algo dentro de você, coloca aos pés do Senhor. E olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 1. Jonas ficou irado, porque o Senhor teve misericórdia daquele povo. Olha o que ele fala para o Senhor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, porque Deus teve misericórdia daquele povo de Nínive. E Jonas ficou furioso. Olha o que ele fala para o Senhor. Se você estiver furioso, se você estiver decepcionado, se você estiver triste com Deus, abre o teu coração. Fala para Ele. Porque Jonas foi obediente, fez o que Deus mandou. Mas ele não ficou contente, porque o Senhor salvou da destruição a cidade de Nínive. Então chega para o Senhor como Jonas fez. Abre o teu coração. Você vai se sentir melhor. Porque Jonas disse... Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Jonas fugiu porque ele não queria ter misericórdia daquele povo. E Deus estendeu misericórdia para Nínive. Por isso, quando ele saiu de casa, ele disse para o Senhor, Senhor, ele falou para Deus que não queria ir. Mas mesmo assim, Deus mandou ele ir e ele desobedeceu. Porque ele dizia, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que eu apressei em fugir para Tarse. Ele foi sincero, ele falou para Deus. Mas olha que Deus depois fala para ele: eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele ficou tão indignado, tão triste com Deus, por Deus ter tido misericórdia daquele povo. Porque por nós, muitas vezes nós não temos misericórdia das pessoas que erram, mas Deus é misericordioso. Veja o que Jonas disse. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrepende. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração das pessoas. Às vezes as pessoas fazem mal para a gente. Às vezes as pessoas nos afrontam. As pessoas são ruins conosco. Mas depois elas se arrependem. E Deus conhece o coração delas. Dê a sinceridade. Mas eu quero dizer para você. Faça o que o Senhor manda. E deixe a pessoa que fez a maldade, as coisas, na mão do Senhor. Porque depois Deus disse ainda assim. Agora, pois, Senhor, ele tão indignado que ele ficou com Deus, ele pediu para morrer. Aí veja o que Deus perguntou. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Deus viu que Jonas estava bravo, estava chateado. Jonas chegou na presença dele, pediu para morrer, porque ele tinha se arrependido daquele povo. Aquele povo era muito mau, era uma nação muito ruim. Ele matava as pessoas, tirava a pele da pessoa. Isso no livro de história bíblica conta que ele arrancava a pele das pessoas e pendurava no muro da cidade para que as outras pessoas vissem. E Jonas não queria que esse povo fosse salvo, fosse liberto. Por isso que muitas vezes Deus visita um presidiário, Deus visita alguém que matou, alguém que fez muito mal, está lá preso. Ouve a palavra do Senhor e ele se arrepende. Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. As pessoas às vezes ficam indignadas com isso. Eu quero dizer para você, a misericórdia do Senhor é infinita. Então, se você fez alguma coisa errada, se você peça a Deus, se arrependa e diga para Ele. Porque o maior inimigo, às vezes, é nós mesmos, quando nós estamos com o nosso coração ferido, o nosso coração magoado. Mas Deus é maior do que os nossos erros. Deus é infinito, Deus é soberano. Deus é poderoso para nos abençoar, para nos perdoar e remir-nos de todos os nossos pecados. Olha o que diz em Efésios, capítulo 4. Quero trazer algumas mensagens assim, para que nós venhamos ver o poder de Deus e a misericórdia do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Versículo 4, capítulo 4, versículo 31 e 32. Livre-se de toda amargura, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Deus deu seu Filho para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E se parar e pensar, nós não somos bons. Nós sempre temos alguma coisa ruim. Nós sempre pensamos mal dos outros. Nós, às vezes, podemos ajudar e não ajudamos. Às vezes, nós negamos o nome de Jesus. Às vezes, nós negamos de fazer o bem. E Deus nos perdoa. Então, que nós venhamos ter misericórdia. O coração que nós tenhamos magoado, triste, voltamos na presença de Deus. Que as pessoas venham ser bondosas para conosco. Mesmo que elas não sejam. Coloca na mão do Senhor. Confia no Senhor, que a justiça pertence ao Senhor. O Senhor perdoou. Amém. Deixa Ele e o Senhor. O Senhor vai trabalhar, porque o nosso Deus é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele nos ama. Ele ama todas as pessoas. Não ama aqueles que estão... aquilo que está neles, o pecado que está neles. Mas se eles se arrependerem sinceramente e se prostrarem aos pés do Senhor, o Senhor estende a sua misericórdia, o Senhor atende o seu amor. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Senhor, pede que nós tenhamos a atitude de Cristo.
que nós venhamos a ser bondoso através de Cristo, olhar para Ele e veja que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou-se que o ser igual a Deus era algo que eu deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens e sendo encontrado uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Que Jesus sofreu muito por nós, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Ele sofreu, ele era Deus, mas ele não se considerou Deus. Ele veio em forma de homem. Ele sofreu na cruz para que nós tivéssemos direito à vida eterna, para que nós pudéssemos sentir o seu toque, o seu amor, que ele veio para abrir o caminho para nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que a mão santa e poderosa do Senhor te direcione, que você receba as bênçãos do Senhor e lembre-se que o Senhor ama as pessoas. Ele não ama o pecado nas pessoas, mas Ele tem a misericórdia dele, Ele estende a misericórdia. Então tenha certeza que a misericórdia do Senhor nos alcança. E Deus é amor. E Deus é maior do que os nossos erros, do que os nossos pecados. Ele nos perdoa. Volte para o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, te conceda paz, te conceda alegria. E o Senhor volte para ti o seu rosto, estendendo-se de misericórdia, amor e graça. O Senhor perdoa-nos de todo pecado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba as bênçãos do Senhor. Receba aquilo que você está precisando em nome de Jesus. Amém.